Fala turma, tudo bem com vocês? Cauê da CF Trader para mais um vídeo de análise profunda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um operacional, um setup que você consegue operar num horário tranquilo, em um único horário que você vai buscar essas operações e vai te ajudar em algumas coisas. Primeiro, se você tem dificuldade com gerenciamento, tempo de tela, acaba passando mais tempo na tela do que deveria. Esse operacional eu uso na nossa sala de operações, então as operações que eu faço sempre são baseadas nesse contexto. É lógico, eu não gosto de falar setup, turma, por quê? Porque o mercado ele engloba um monte de coisa, né? Então a junção de tudo te dá margem para conseguir operar determinados pontos, determinados horários, abertura de determinadas sessões. Se você tem um leque ali de conhecimento, você consegue ajustar isso. Mas da forma que eu vou passar para vocês aqui, independente do período que você tá, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Então fica até o final do vídeo, já deixa o like aí e vamos embora. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, qual sessão que vocês vão operar? Sessão de Nova York, tá? Então a sessão de Nova York é a sessão que você vai buscar esse operacional. Então, a abertura de Nova York é onde tem mais volatilidade, é onde o mercado está mais concentrado, onde você consegue extrair bons trades em ambos os lados. Mesmo se você for fazer um trade corretivo ou um trade de impulsão, tem liquidez. O mercado tem liquidez e você consegue ter um bom deslocamento de preço ali nesse horário, tá? Eu gosto de operar outros horários também, mas a gente vai focar aqui na sessão de Nova York e eu tenho certeza que vai melhorar bastante os seus resultados. Eu coloquei aqui um checklist operacional e eu vou dar de exemplo, inclusive, uma operação. Eu poderia pegar qualquer operação que eu já fiz na sala, ao vivo com os alunos, mas eu vou pegar a operação que a gente fez hoje, poderia pegar de ontem, de anteontem, não importa. Todas essas operações eu sigo rigorosamente um checklist para que eu possa entrar nessa operação. Então a primeira coisa que você precisa é ter um viés diário. O que é um viés diário? É você entender na análise diária para que lado é a probabilidade maior do mercado ir aquele dia, entender o que o mercado está fazendo no gráfico diário. Se você não tem um viés diário, você não consegue se localizar no intraday. É como dirigir sem GPS. Você está indo para algum lugar, você não sabe para onde você vai, não sabe como chegar e está sem GPS. Vai dificultar, você vai ter que parar, perguntar, tentar se achar, vai errar muitas vezes o caminho e talvez você chegue lá. Com o GPS você vai dirigir mais tranquilo, você vai seguir ali tudo certinho. É a mesma coisa, se você operar sem um viés diário, sem uma análise diária, você não vai conseguir ter bons resultados. Então, a pessoa que entra e começa a olhar ali só o tempo gráfico menor, 5 minutos, 1 hora, e não olha o diário, semanal, ou no mínimo diário ali, não vai ter resultado, porque ali você vai identificar a direção predominante do mercado. Na sequência, você vai buscar as regiões de interesse. A gente vai marcar as regiões de interesse. O que são as regiões de interesse? Os pontos onde o mercado tende a travar e os pontos em que o mercado pode buscar. Porque se o mercado está numa região e eu sei que logo abaixo ou logo acima ele tem uma região de interesse, uma região de trava do preço, eu sei que se eu for fazer uma negociação ela tem que ser até lá ou eu vou esperar lá para entrar e negociar a partir dali, entendeu? Então isso é muito importante. Se eu já tiver com tudo isso marcado no gráfico, eu já sei onde eu vou atuar e onde eu não vou. Na sequência, retrações macros. O que são as retrações macro? Você vai sempre marcar com o FIBO os pontos de retração do preço. Diário, H4, H1, as macros. Porque as micros você vai estar marcando ali durante o pregão. As macros você precisa já ter marcada. Ela vai ter confluência com as regiões de interesse. Tem que estar marcado. Você tem que deixar marcado ali para saber certinho onde você vai atuar, certo? Então, se você tem a região certinha ali marcada, tá tranquilo, a hora que o preço chegar lá você vai saber o que você tem que fazer. Estrutura das sessões anteriores. É muito importante que você dedique ali, eu falo que você vai passar menos tempo na tela, mas que você dedique um tempo para fazer um estudo antes de começar a negociar. Então, vamos entender como que o mercado se comportou na sessão da Ásia, na sessão de Londres, para entender o que a gente vai fazer ali na sessão de Nova York. Então vamos supor que eu quero fazer uma operação de compra, eu preciso entender como que esse mercado se comportou nas sessões anteriores.
como que esse mercado está se movimentando. Então é muito importante você analisar a estrutura das sessões anteriores. O mercado ele conversa, você tem que entender o que está acontecendo. E aqui é importante, eu preciso ter um deslocamento contrário ao viés diário na abertura de Nova York. O que seria isso? Quando o mercado abre em Nova York e normalmente eu quero buscar uma operação de compra, normalmente eu vou ter o mercado puxando para baixo. Nem sempre, tá? Nem sempre vai ser isso. Mas é o mais importante. Então, por exemplo, se eu sou comprador, eu vou analisar e vou ver se o mercado vai ter um deslocamento forte para baixo. Porque o mercado ele vai manipular, ele vai puxar para baixo, normalmente na região que eu quero, tá? Porque às vezes ele abriu, eu quero comprar e ele está afastado da minha região de interesse. Para ele chegar na minha região de interesse, ele tem que puxar forte na direção contrária. Então, muitas vezes eu quero comprar, eu estou esperando ele vir na minha direção contrária. Então, ele começa caindo, vem na minha direção e a partir dali eu compro. E a mesma coisa se eu quero vender. O mercado sobe, e aí eu vendo. Por quê? Porque são pontos de retração e você está vendendo ou comprando mais barato. Então, começou a cair, eu vou vender lá embaixo. Você está vendendo fundo. Começou a subir, eu vou comprar lá em cima. Você está comprando o topo. Às vezes vai dar certo se fazer um trade de rompimento, mas na maioria das vezes não vai dar certo. Correlação com o S&P. Você precisa ter uma correlação com o S&P. Não adianta nada a Nasdaq estar no melhor trade possível e o S&P não. E não ter uma correlação com o S&P. Então, o seu trade ele vai andar mais e vai deslocar mais se você está com os dois ativos numa região de interesse, os dois ativos num ponto importante e tendo feito todo esse checklist. Senão, você não vai ter um trade bom, entendeu? O seu trade vai diminuir ali a assertividade. E aqui, não assim, ó, esse ponto aqui é importante. Fechamento do candle de 15 minutos após a abertura do mercado à vista. Aguardar a confirmação do fechamento para validar o contexto. Não é que você vai aguardar o candle dos 15 minutos. É que você vai aguardar 15 minutos. 15 minutos depois de abrir o mercado à vista. Então, o mercado à vista aqui no meu horário, tá, de Portugal, ele abre 2h30. No Brasil, acho que é 11h30. Você só vai abrir operações a partir das 11h45. Você vai esperar os primeiros 15 minutos, porque nesses primeiros 15 minutos tudo pode mudar. Ele pode estar confirmando o seu movimento e no último minuto ali dos 15 ele jogar o teu movimento para baixo. Eu, particularmente, validei que fica mais tranquilo assim para mim. Já evitei de tomar muitas violinadas, muitos movimentos falsos. Já perdi muitos trades também por não tradar antes, por esperar esses 15 minutos. Mas dentro ali do geral, tá mais interessante aguardar pelo menos 15, 30 minutos, mas 15 é o suficiente para você fazer a sua operação. Você vai esperar aquele pico de abertura, entender o mercado se ajustando, se precificando, e a partir dali você faz o seu ajuste. Agora a gente vai para o gráfico. E aqui no gráfico, eu peguei o replay de hoje e eu coloquei aqui às 2h30, tá? 2h25. 5 minutos antes de abrir o mercado à vista. Esse é o gráfico de Nasdaq. Aqui no gráfico diário, esse era o contexto que eu tinha antes do mercado abrir no dia de hoje, tá vendo? Que esse é o candle do dia 2. Então, o mercado a gente tem esse cenário. O que eu tenho aqui? Um mercado esticado, tanto no Nasdaq quanto no S&P. É lógico, turma, que eu olho mais uma série de coisas, mas vamos focar aqui para não deixar o vídeo muito longo. Então, esse é o cenário que eu tenho. Mercado altista, comprado, forte e uma barra de ignição. Quer dizer que esse mercado vai subir? Não, mas quer dizer que eu vou seguir a tendência, então eu estou priorizando operações de compra. Cauê, mas está muito esticado e ele pode fazer um ponto de correção. A gente mapeou isso também na análise diária que a gente fez. Perfeito, ele pode vir aqui. Mas você concorda que se eu tivesse ficado buscando essas correções aqui para trás, eu não teria aproveitado em nada esse movimento de alta? Então o mercado está subindo, não sou eu que vou caçar o topo dele, certo? Eu vou sempre seguir a tendência. O que eu vou marcar aqui? No diário, eu vou ter alguns pontos que eu vou observar. Primeiro, mínima do dia de hoje, no caso dia 2, né? A mínima anterior aqui, ela não vai ser tão relevante, eu não preciso marcar. Então vou deixar a mínima de hoje. Por mais que aqui ele vai me dar um ponto de suporte forte, mas essa é a mínima aqui mais relevante. Tá vendo aqui que eu tenho um deslocamento desse movimento aqui, ó, com força? Então, o ponto de retração mais próximo para mim, ele tá aqui, ó. Se o preço realmente quiser, de repente, fazer uma correção, ele pode vir aqui, ó. Ele pegaria essa mínima, de repente até essa mínima aqui, ó.
que seria até a mínima do semanal com a mínima de sexta-feira para voltar a subir. Então tem a possibilidade dele cair? Tem, mas como eu disse, não sou eu que vou buscar esse movimento. Se ele quiser cair, ele cai, a gente vai junto, tá? Agora aqui, ó, retração do dia, a gente vai marcar, certo? Retração do dia aqui, marcado. Esses são os pontos de retração no gráfico diário, beleza? É o importante aqui para a gente marcar. Quer dizer que a gente vai operar aqui? Não, quer dizer que precisa estar marcado, tá? Vamos baixar o time frame agora. O gráfico de 4 horas, então esse é o fechamento, tá? A máxima do dia, o dia não fechou ainda. Vamos baixar para o gráfico de 1 hora. Aqui, basicamente, onde o mercado fechou, 21 horas, né? Então, ou seja, a gente tinha essas regiões marcadas. Eu tenho também aqui uma linha de tendência, tá vendo? Aqui nesse ponto, eu tenho uma linha de tendência. Então, se eu for operar antes de Nova York, eu já sei o que eu vou fazer, mas a gente vai olhar Nova York, tá? O S&P, a movimentação é basicamente a mesma. O que eu tenho de diferente no S&P? Os pontos de referência. Tá vendo aqui que Nasdaq está inclinado, eu tenho uma linha de tendência forte, mas com um ponto de suporte bem forte aqui nessa região. No S&P, eu tenho um suporte muito bem estruturado aqui, ó, nessa faixa de preço, tá vendo? Tempo gráfico de 1 hora. Esse ponto aqui é do diário também, tá? É a mínima aqui de segunda-feira. Aqui vai ser a mínima de sexta, a mínima de segunda, tá aqui, ó, nesse ponto, tá? Então aqui, esse ponto, ó, aqui é a mínima de sexta-feira, certo? Então aqui e aqui, ó. A gente vai marcar uma faixa de preço aqui, beleza? Do fechamento desse candle de 1 hora até esse ponto. É o suporte relevante que a gente tem no S&P. O que eu identifiquei aqui na análise, antes de começar a operar? Que o S&P está subindo, rompe topo, não consegue desenvolver, mas quando ele volta até esse suporte, tá vendo? Então, eu até tenho retrações para trabalhar, mas com cautela. Por quê? Porque o S&P está dando compras boas nesse suporte, beleza? Então, guarda essa informação. A máxima prévia está sendo a máxima de segunda, que ele não conseguiu levar no dia de hoje, né? No caso do dia de ontem, que a gente está analisando. Então, esse seria o raio-x do S&P, beleza? Vamos voltar para a Nasdaq. Voltando para a Nasdaq, aqui no gráfico de 1 hora, a gente vai colocar... Vamos rodar ele no gráfico de 1 hora para a gente entender como o mercado se comporta durante as sessões. Então, ó, aqui o mercado abriu, Sidney rodando. Tá vendo aqui que ele já puxou na retração desse candle de 1 hora aqui, ó, e segurou, ó. Aqui são a sessão de Tóquio rodando. Por isso que eu falo, as informações das sessões anteriores, elas são importantes para a gente trabalhar na sessão de Nova York. Ó. Gráfico de 1 hora, ele puxou e levou. Ó, se você puxar essa retração aqui, ó, muito provavelmente, tocando aqui, eu sei que deu porque eu até fiz um trade aí, tá? Ele vai segurar. Ó, então o mercado aí desenvolvendo. Tentou levar a máxima, ó. Leva a máxima, não consegue levar. Vamos colocar nos 5 minutos agora, para a gente analisar o que o mercado faz nos 5 minutos. Vamos olhar os 5 minutos que vai ficar mais interessante, tá? Que é exatamente o tempo gráfico ali que a gente vai olhar. Então aqui, ó, gráfico de 5 minutos, meia hora antes de abrir a sessão. Vamos dar um play e ver o que acontece. O mercado leva a máxima, não desenvolve, boom. Olha o que acontece. O mercado vem e se desloca até essa região. Tá vendo aqui que a gente tem essa região marcada, ó, que foi essa região macro que a gente marcou? É uma região macro, lembra? A gente tinha essa região aqui marcada como uma região macro, tá? Que era o ponto da retração do dia. Essas retrações aqui a gente nem precisa deixar marcada. Pô, Cauê, mas tem uma linha de tendência aqui que o mercado furou. Beleza, não tem problema.
a tendência ela segue de alta. Então o mercado por hora, às vezes ele vai acabar furando a linha de tendência, fora que se eu ajustar aqui, ó, dá margem para segurar. O importante é para você seguir a tendência ali, entender. Eu teria que ter um fechamento aqui no tempo gráfico maior para confirmar esse rompimento. Então, a gente tem a informação aqui do preço na abertura, batendo com força para baixo, tá? Então, ou seja, deslocamento ao meu favor. Lembra que eu falei? Abertura de Nova York. Mercado abre, desloca ao meu favor. Então, o mercado desloca a favor do movimento que eu estou querendo fazer. Sou comprador, o mercado abriu caindo, certo? O S&P, vamos olhar o S&P, olha a queda do S&P. No mesmo horário, o S&P perdeu um ponto de referência importante, e se a gente colocar aqui, ó, as máximas e as mínimas das sessões, você vai ver aqui que o mercado tinha perdido todos os pontos das sessões, ó. Que aqui eu acho que ele vai estar batendo os das sessões de hoje. A gente não vai conseguir ver isso aqui com muita precisão. Não vou colocar. Mas ele já tinha perdido todas as mínimas, tá? O S&P, Nasdaq, na verdade, ainda estava pegando um ponto importante. E o S&P veio buscar tudo que tinha para buscar. Ó. Bateu a mínima de segunda, pegou toda essa região e entrou no nosso ponto mais forte de compra aqui. Então, ou seja, você abriu o mercado e viu na abertura essa puta ignição de venda. O que você vai fazer aqui? Você vai esperar para ver se o mercado vai te dar uma oportunidade de compra. Pô, Cauê, mas eu não tenho que seguir a tendência, puxar uma retração aqui e tal. Para um operacional mais lento, você pode até fazer essa análise, mas no ponto aqui, nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, são trades rápidos, são trades que você vai buscar ali 200, vai buscar bastante ponto, mas eles são rápidos. Então, muitas vezes você vai pegar esse fluxo de abertura, os 30 minutos ali pós a abertura. Estou tentando ser o mais didático possível para que vocês entendam e consigam executar com precisão, tá? Então, normalmente a gente faz esse trade e ainda depois eu busco um trade mais direcional, mais louco. Mas esse trade aqui ele é bem assertivo e ele me dá um resultado legal no médio prazo, no curto prazo. Todos os meses eu tenho bons resultados com esse operacional. Eu faço trade nas outras sessões, como eu falei para vocês, mas esse aqui é o que eu opero na sala ali por conta do horário, é o que encaixa para todo mundo. Então, ó, aqui a gente teve o S&P numa região macro. Então vamos lá, o que a gente teve até agora do nosso checklist? Vamos voltar lá no nosso checklist. Viés diário, sou comprador. Regiões de interesse, a gente teve Nasdaq batendo num ponto de retração que a gente marcou macro. O S&P numa região de interesse também, que foi aquele suporte que a gente marcou. Retração macro, Nasdaq está na retração macro que a gente marcou. Estruturas das sessões anteriores. A gente entendeu que o mercado nas sessões anteriores estava mais comprado, com intenção mais compradora. Então ficou interessante no movimento que ele estava fazendo, estava se mostrando numa estrutura forte e entrando mais compra do que venda, tá? Mas defendendo máxima, defendendo o topo. Então a informação também é importante. Deslocamento contrário ao viés diário na abertura, a gente teve, o mercado veio contra na abertura, então deu possibilidade da gente pensar em fazer uma operação ali. Correlação com ES. Os dois estavam numa região de interesse, tanto o Nasdaq quanto o S&P, e a gente já tinha ali mais de 15 minutos da abertura, beleza? Então, gabaritado aqui o checklist. Vamos voltar para o gráfico. Então, ó, 15 minutos, certinho, a gente volta lá para a Nasdaq. O que a gente faz? Vamos para o gráfico de 1 minuto agora. Qual é 1 minuto? Por que 1 minuto? Porque aqui, nesse período da abertura, você não vai conseguir encaixar stop nos 5 minutos. Muito difícil, tá? Então, assim, 5 minutos, você quer operar só os 5 minutos, pegar um trade mais técnico e tal, nananã, você vai ter que operar mais tarde. Espera um pouco para operar ou abre posições mais cedo, beleza? Esse aqui você vai acabar pegando em tempo gráfico menor. Vamos descer para 1 minuto. Ó, aqui no 1 minuto, o que a gente vai esperar? Vai esperar uma confirmação, beleza? Então vamos dar um play. Ó, aqui eu já começo a ter a minha confirmação. Por quê? O mercado vem, puxa aqui,
Tá vendo? Perde a mínima desse candle e volta e fecha acima dele. Tá vendo aqui, ó? Esse candle vem, perde mínima, volta e fecha acima. Já dá para abrir uma operação na máxima? Não faz muito sentido, mas às vezes ele vai direto e a gente fica de fora. Eu prefiro uma confirmação a mais. O que é uma confirmação a mais? Uma retração. Comprar um pouco melhor para conseguir jogar o stop aqui. Se a gente olhar lá o S&P também fez a mesma coisa. Então, correlação, tá? Vamos dar um play. O mercado segue ali um movimento de alta. Aqui, o que a gente faz? A gente puxa uma retração. E aí a gente posiciona uma ordem um pouco acima da retração. Posicionei a ordem no 566.25. Eu vou colocar o trecho do trade para vocês. Eu coloquei a ordem aqui, ó. Vou colocar certinho onde eu coloquei. Foi aqui. Um tique a mais, um tique a menos, 566.25 eu coloquei. Aqui eu coloquei a ordem. Tá vendo aqui que eu poderia deixar o stop aqui ou aqui? Eu deixei o stop aqui, ó. Abaixo, um pouco abaixo do fechamento. Porque a minha preocupação era estar abaixo da 7,8 aqui, ó. Tá vendo essa linha da Fibo que tá laranja? Sempre eu deixo o stop abaixo dela. Poderia até deixar aqui, ó, mas eu deixei abaixo do fechamento desse 1 minuto, tá? Ah, mas não dá para deixar ali? Eu queria baratear algo mais, um pouco mais, tá? Deixar um pouco mais tranquilo ali. Tava bem confiante na operação, mas mesmo assim a gente entrou leve, entramos com um micro só. Eu vou deixar um trecho da operação para vocês. Esse trade eu espelhei em todas as contas da sala de operações, tá? Com a mesma quantidade. E inicialmente eu tinha esse alvo para buscar aqui. Tá vendo aqui que eu tenho esse topo aqui dos 5 minutos? E se eu olhar aqui, eu tenho pontos importantes aqui, que se o mercado for corrigir a retração toda desse movimento, ele vai vir até aqui. Mas eu não saí lá, eu saí um pouco antes, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar um play. Ó, aqui ele pega a ordem, tá vendo? Pegou a ordem. E aqui ele vem um pouco mais abaixo, respeita a nossa operação e começa a deslocar a favor. A gente não mexe em stop ainda. Aqui foi o primeiro ajuste de stop que eu fiz. Quando ele rompe esse topo, a gente puxa o stop pro 0 a 0 na operação. E a gente protegeu essa operação, se eu não me engano, turma, exatamente aqui, ó, na máxima desse candle. A gente saiu desse trade aqui, ó. O alvo era aqui, eu preferi sair um pouco aqui, porque como eu disse, eu estava um pouco preocupado com a retração desse movimento todo, principalmente lá no S&P. Como eu preciso ter uma correlação com os dois, o S&P falhou exatamente aqui na retração dessa perna toda. Então, eu já saí. Foi o suficiente ali para a gente fez um trade 3 vezes o risco, então estava mais do que suficiente. E se eu tivesse segurado esse trade, vocês vão ver, ó, que mesmo ele um pouquinho mais lento, ó, ele foi lá no alvo, tá? Tá vendo? Não sei porque eu fiquei depois na resenha com a turma lá, a gente ficou acompanhando. Eu até comentei que teria cravado o alvo lá. Ó. Aí ele bateu no alvo. E eu acho que ele não passou dali, depois ele seguiu caindo, mas teria dado alvo, tá vendo? Então, esse modelo de trade, turma, ele vai atender você em todos esses pontos que eu comentei. Mesmo que você tenha dificuldade para identificar o viés, por mais que o restante do dia o mercado caiu, você conseguiu tirar um bom resultado aqui. Você percebe que o fluxo, o volume é maior, então você consegue escorar mais. Para os alunos que já operam comigo, eles já estão acostumados a ver esse tipo de operações, porque a gente acaba fazendo mais ou menos isso todos os dias. É lógico, volto a falar, tem um leque operacional. Então, o Price Action ele vai te dar N opções. Eu fiz operações mais cedo hoje em Nasdaq também, fiz compras aqui nessa região, aqui ó, perdão, compras aqui nessa região, peguei parte desse movimento. Então, o Price Action ele vai te dar um leque. Eu opero todas as sessões que eu encaixar, eu vou encaixar e eu vou operar.
E o mercado americano, e é por isso que você deve se especializar e se manter ali em um ativo, independente do ativo que você opera, quando você reduz o time frame, né, quando você reduz o ruído, você tem que entender que cada ativo tem uma particularidade. Então, se você opera os futuros, entende que os futuros eles têm essas particularidades, entendeu? Você vai ter que lidar melhor ali, entender melhor o preço e cada vez você vai entendendo mais da movimentação. No fim, o price action é o que vai dominar ali. Você vê que eu uso o FIBO a todo momento, tanto para leitura macro, era o ponto de FIBO, quanto na micro aqui para entender. E aqui também eu estava monitorando para ver onde o preço vinha. Eu estou sempre usando Fibonacci. O Price Action ele é magnífico no meu ponto de vista e é o que me ajuda. Então, se eu vou operar outros ativos em tempos gráficos maiores, a leitura acaba sendo um pouco diferente. Você usa outras ferramentas, outras cartas que você tem na manga, tá? Mas esse modelo aqui, para você operar os 30 minutos pós a abertura de Nova York, do mercado à vista, ele é de certa forma simples. Você vai precisar ser fiel ao checklist, ser fiel ao que o preço está fazendo. Pô, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Não pegou mínima de Londres, mínima de Tóquio, o preço ainda tem regiões de interesse para buscar, não faz nada. Agora, está na sua região de interesse, seja uma máxima de sessão, seja um ponto relevante de trade, faz o seu trade. Você vai conseguir ter um deslocamento ali que vai conseguir fazer com que você coloque uma grana legal no bolso. Então, a gente tirou $270 dessa operação com um micro contrato. Então você entende? Você consegue fazer um trade interessante. Certo, turma? Eu espero que vocês tenham entendido, que o vídeo não tenha ficado confuso e tenha ficado o mais simples possível. Então é assim, eu pego um pouquinho e tento colocar aqui para vocês no YouTube, tá? A mentoria são várias aulas. Eu tento sempre pegar um pouquinho e trazer aqui para ficar legal para vocês e que vocês consigam aí se desenvolvendo. E a hora que quiser também participar e conhecer um pouco mais do meu trabalho, todas as sextas-feiras a sala ao vivo está sendo gratuita. Então você pode clicar no link que está na descrição, no Discord, entra no Discord, já fica conectado lá. Na sexta-feira você vai ver que vai ter uma sala aberta lá, gratuita para você participar. Entra lá, conhece, vê como é que é a sala, como é que é a turma. Você vai ver que é basicamente isso aqui que eu faço todos os dias e na sexta-feira você consegue acompanhar lá. E se quiser começar a operar por mesa proprietária, que você ainda não opera, que eu opero por mesa proprietária, algumas mesas proprietárias, aqui eu indico, o link também está na descrição. Tem desconto com cupom, clica lá, tem vídeo também falando sobre a mesa, certo? É isso, tamo junto e até o próximo.